Você gostaria de ganhar dinheiro com seu desenho? Hoje eu vou falar sobre uma oportunidade de você lucrar com charges e cartoons. Mas espera, primeiro você precisa entender a diferença de charge, cartoon, tirinhas e tudo que é humor gráfico. Mas antes de você entrar no assunto, dê uma joiada bonita. Dá uma joiada bonita nesse vídeo, porque no final você vai estar muito ocupado fazendo uma outra coisa. Chama a vinheta. Vem vinheta, ó vinheta. Diária. Então vou começar falando sobre a diferença de cada um desses termos: charge, cartoon, caricatura, tirinhas ou tiras em quadrinhos. E na verdade eu vou tentar aqui não ser tão técnico, vou mostrar alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Começar pela caricatura, que talvez seja mais fácil de distinguir delas, mas ela não está fora de outras categorias. Já vou mostrar por quê. Então a caricatura é simplesmente você trazer os aspectos da fisionomia de uma pessoa, da personalidade de uma pessoa de uma forma exagerada, tá? A caricatura, ela tá associada à questão do exagero. E a própria palavra caricatura, ela vem do termo carregar, que é aquela coisa de trazer à tona coisas a mais, né? Tipo, de exagerar aquilo que já existe ali. Como exemplos de caricatura, eu vou mostrar alguns dos recentes exemplos que eu fiz lá no Insta e também aqui no YouTube, porque às 11h11 da manhã, todos os dias, eu tô fazendo uma live aqui até acabar o desafio dos 60 dias caricatos, tá? Então, se você quiser acompanhar várias dessas caricaturas sendo feitas, eu te convido para você participar dessas lives às 11h11 da manhã, todos os dias aqui no YouTube. Como eu já venho falando sobre caricatura há muito tempo e mostrando caricaturas, então não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar no card para você, se você quiser aprender a fazer caricatura e ver como que eu faço no meu processo, desde ali da concepção da ideia até a arte final. Então eu vou deixar alguns vídeos no card para você, enfim, dar uma estudada nesse tema específico da caricatura. Agora vamos para as tirinhas ou as tiras em quadrinhos. São histórias em sequência, né? Então quadrinhos sequenciais que contam uma história ligeiramente também. Pode estar associada a um fato do cotidiano ou pode ser uma coisa um pouco mais abrangente. Então, ou seja, em tirinhas você pode trazer tanto um cartoon quanto uma charge. Mas peraí, cartoon e charge não é uma coisa só? Então calma, eu já vou explicar o porquê que você pode trazer um aspecto do cartoon ou um aspecto da charge para as tirinhas. Mas de certa forma a característica das tirinhas em quadrinho é justamente ter uma sequência, mais de um quadro para você contar uma história, para você trazer ali algum conceito, alguma ideia. Provavelmente vocês já viram isso em livros de português, livros de história, livros de matemática, também naquelas revistinhas de passatempo e principalmente em jornais. Hoje ainda existem muitas pessoas fazendo as tirinhas, só que não de uma forma gráfica e sim de uma forma digital, postando nas redes sociais de forma também sequencial, inclusive deixando um quadro por tela, por exemplo, no Instagram, onde você vai rodando ali no carrossel, então um quadro por tela e daí no final você tem a tirinha completa ali no mesmo quadro. Uma coisa que eu acredito que funciona muito bem para as tirinhas é de você ter personagens que recorrentemente eles vão aparecendo ali. Às vezes é um personagem só principal, como por exemplo o Garfield ou como por exemplo o Agar, e aí você coloca esse personagem em várias situações. Então você vai fortalecendo a identificação do público com aquele personagem, com aquele tema que você escolheu para trabalhar. Por exemplo, se você escolhe trabalhar com o tema de cães e gatos, então você pode ter um cão e um gato ali que são, de certa forma, ou rivais ou parceiros, e cada um tem uma característica mais específica. O gato é, sei lá, é zoeiro, ele gosta de pregar peças, enquanto o cachorro é bobão, enfim, e aí você consegue deixar cada vez mais claro essa personalidade deles e até aprofundar, né, pegar outros níveis de personalidade deles. Então o gato ele pode ser sacana, esse gato do exemplo fictício pode ser sacana, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito protetor. Então ele faz a sacanagem ali com o cachorro, mas quando é um perigo de fora ele vai lá e defende aquele cachorro, né? Então com as histórias você vai aprofundando os personagens e isso vai criando uma relação muito forte com o público, a ponto de fazer fanarts com aqueles personagens, a ponto de querer colocar em canecas, em quadros. Então quanto mais você consegue deixar aqueles personagens de uma forma que a pessoa se identifica com ela, né, seja pelo humor, seja pela dificuldade que o personagem passa, enfim,
quanto mais você consegue colocar esse personagem em evidência, mais as pessoas vão criando um certo tipo de carinho, um certo tipo de relação com o personagem. Foi assim, inclusive, que o Maurício de Souza começou a Turma da Mônica, né? Ele começava a publicar algumas tirinhas, e aí a partir daí o projeto foi crescendo, até que viraram histórias e enfim, virou uma mega estúdio de desenho, né, de histórias em quadrinho e outros produtos aí. Agora eu vou falar dos dois termos que mais confundem as pessoas, que é o cartoon e o charge. O cartoon é o tipo de desenho onde você tem ali algum conceito por trás, você tem uma ideia para passar, mas ela não está associada a algum fato histórico ou alguma notícia pontual, alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Então ele é atemporal e ele pode ser de certa forma universal. Então, por exemplo, se você brinca com alguma profissão e as suas características, aí você vai estar fazendo um cartoon. Então imagine que você está desenhando um homem que está indo fazer o exame de toque e esse homem está desesperado de alguma forma, então você brinca com a situação de ele estar desesperado de ir para o médico, então você está brincando com a profissão ali do médico, com aquela situação e não é uma coisa pontual. Agora, se você pega esse mesmo exemplo, um cara sentado na sala de espera, conversando com outro cara e no balãozinho de fala você coloca: eu prefiro isso do que enfrentar a urna eleitoral. Aí você já está associando aquilo a um acontecimento que está ali datado, que está falando sobre as eleições de algum determinado ano. Nesse caso, esse cartoon já não é mais um cartoon, ele é uma charge. Isso porque a charge, então, ela está associada a algum fato histórico, a algum acontecimento, alguma coisa que está ali ou naquela cidade, ou envolvido com aquelas pessoas, ou envolvido com algum acontecimento. A charge é como se fosse, então, o relato de alguma notícia, mas não necessariamente só informando, e sim colocando alguma opinião, alguma forma crítica de pensar sobre aquele fato. É quase como se fosse uma notícia em forma de desenho, só que com opinião, com alguma forma de criticar aquela situação ou levar as pessoas a pensar sobre aquela situação. Então, tanto o cartoon quanto a charge, eles podem ter o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de acabamento, pode ser a mesma formatação. O que muda é que a charge ela tá contextualizada com algo que esteja acontecendo e o cartoon é atemporal. O cartoon e a charge, elas podem ter a mesma estética, podem ser finalizadas com os mesmos materiais, podem ter a mesma formatação. O que muda então é que a charge vai estar associada a algum fato histórico, algum acontecimento ali daquele momento, e o cartoon não, o cartoon ele vai ter outros tipos de temas, então relação de pessoas como, por exemplo, marido e mulher, como pai e filho, ou como amigos, ou até outras coisas mais aleatórias, como por exemplo, características de tipos de cidade diferentes, e até outros tipos de temas, como astrologia, como espiritualidade, como a música, as artes de certa forma. Em breve eu posso fazer alguns vídeos mais específicos sobre as intenções que a gente pode colocar na charge, no cartoon, nas tirinhas e na caricatura também. Intenções como criticar, intenções como conscientizar, até como homenagear. Mas agora parte da oportunidade que eu tinha mencionado no começo do vídeo. Hoje em dia tem muitas pessoas e muitas empresas que estão usando as redes sociais para gerar conteúdos. E nessa geração de conteúdos eles precisam de ideias, eles precisam chamar a atenção das pessoas, elas precisam cativar as pessoas. Uma das formas de cativar as pessoas e ainda levar um conteúdo, levar um conceito, é através da arte e mais especificamente através do desenho. E é nisso que entra o cartoon ou a charge, vai depender do tipo de cliente. A minha dica para você é que além de estudar como se faz cartoons e charges efetivas, como você cria as ideias, como você coloca as ideias no papel e transforma isso numa arte que chame a atenção das pessoas e seja também compartilhável, o meu conselho para você é que você procure, faça uma lista de pessoas que produzem conteúdos ou empresas que produzem conteúdos em algum tema que você se identifique, algum tema que você conheça bastante, para que você tenha facilidade em gerar essas ideias. Então, por exemplo, se você estuda espiritualidade, então você vai procurar produtores que falam sobre espiritualidade, você vai anotar os nomes deles e você vai gerar para eles propostas onde eles vão fechar com você alguns pacotes de produção de conteúdo através do cartoon. E você pode, para convencer ele, fazer alguns cartoons e mostrar para ele qual é a pegada da sua arte
nesse sentido. A gente pode continuar esse assunto lá no nosso grupo de bate-papo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você entrar. A entrada é gratuita e por lá a gente vai trocar essas ideias, vai se aprofundar nesse tema e ainda mais na semana que vem, no dia 14 de maio, eu vou fazer um workshop sobre charges e cartoons e como que você pode desenvolver essa sua habilidade em produzir esses conteúdos e oferecer para esses criadores de conteúdo, quem sabe até criando algum tipo de parceria, fechando algum contrato mensal. Então acessa o grupo do Telegram aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu esse tema, se você quiser saber mais sobre charge e cartoon, então dá uma joinha bonita nesse vídeo e diz aí nos comentários o que você achou, se você conhecia esses termos, se você sabia a diferença desses termos, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau! Evolução diária.